Oi, meu nome é Daniel. Tenho 27 anos. Até uns 6 meses atrás, eu era só um empreiteiro que precisava do trabalho e que fazia o seu sem chamar atenção em bairros nobres. Aí, a melhor amiga da minha mãe se debruçou sobre a ilha da cozinha, me encarou nos olhos e perguntou: Você gosta de mulheres mais velhas? O cheiro de creme de mãos de lavanda e chá de hortelã ainda me atinge às vezes quando tento dormir. Ela tinha 45 anos, era casada e morava a 3 casas da minha mãe. Depois que dei uma resposta honesta, ela sussurrou: Algumas respostas são uma porta, a gente não atravessa, a gente fica parado nela, respirando junto. Se você está assistindo a isso agora, me diz de onde você é nos comentários. Porque eu ainda não sei se o que fizemos foi errado. Eu tinha 27 anos e era bom com as mãos. Foi isso que me meteu em enrascada. Bom, isso e o jeito que respondi à pergunta de Elise Hart às 2h06 da manhã de uma segunda-feira, quando a luz da varanda dela piscou 2 vezes através das persianas do meu quarto. Mas estou me adiantando. Deixa eu começar pelo começo, o começo de verdade, quando eu achava que era só um empreiteiro que precisava do trabalho, e ela era só a melhor amiga da minha mãe, com uma despensa precisando de conserto. Eu deveria ter desconfiado. Eu estava deitado na cama naquela segunda à noite, telefone virado para baixo no criado mudo como sempre. Não conseguia dormir. O verão estava dando lugar ao outono, e os aparelhos de ar-condicionado do nosso condomínio fechado zumbiam suas diferentes melodias. O da Dona Patel parecia uma geladeira morrendo. O dos Johnsons tinha aquele chiado agudo que indicava que a correia estava indo pro beleléu. O meu apenas respirava. Foi quando ouvi 2 batidinhas suaves, não na minha porta, em algum lugar lá fora. Entreabri as persianas com um dedo e olhei para o outro lado da rua. A casa dos Hart estava lá no escuro, toda com ângulos perfeitos e tudo milimetricamente cuidado. A BMW de Graham na garagem, o Lexus branco de Elise ao lado e a luz da varanda deles, piscando. Uma vez, 2 vezes, depois ficou fixa. Contei os segundos. 37 antes de piscar de novo. Mesmo padrão. O mais inteligente teria sido virar de lado, fechar as persianas, fingir que não tinha visto nada. Nunca fui o primeiro a cruzar uma linha. Esse não sou eu. Eu conserto as coisas. Eu meço 2 vezes, corto uma. Eu chego na hora e deixo os canteiros de obra mais limpos do que encontrei. Mas fiquei ali por mais 10 minutos, observando aquela luz, pensando na risada de Elise Hart, de mais cedo naquele dia. Como soava um pouco brilhante demais quando ela trouxe aquelas barras de limão para minha mãe. O gato de rua que mora debaixo do deck da Dona Patel atravessou a rua como se fosse dono do pedaço, rabo empinado. Sem medo, eu o invejava. Às 2h15, a luz ficou fixa e permaneceu assim. Coloquei o despertador para as 6h30, sussurrei. Vamos fingir que não foi nada, para o quarto escuro e de alguma forma adormeci. Mas sonhei com luzes de varanda a noite toda. A manhã chegou cedo demais e brilhante demais. Às 8h05 eu estava na cozinha da minha mãe, observando-a se preocupar demais com um café que já estava perfeito. Marina Torres. Ela manteve o sobrenome do meu pai mesmo depois que ele foi embora quando eu tinha 12 anos. Faz café como algumas pessoas pintam. Cada movimento deliberado, cada medida exata. Você parece cansado, mijo. Não consegui dormir. Ela me deu aquele olhar que mães aperfeiçoam quando os filhos fazem 27, mas ainda moram a 3 casas de distância. Um pouco de preocupação, um pouco de paciência, um pouco de resignação de que algumas perguntas não têm respostas. A porta da frente abriu sem bater, o que significava Elise. Bom dia, gente bonita. A voz dela sempre soava como se estivesse oferecendo um jantar, mesmo quando estava apenas dizendo olá. Elise Hart entrou na cozinha carregando um recipiente branco que eu sabia que estaria cheio de barras de limão,
polvilhadas com açúcar de confeiteiro, porque era isso que ela sempre trazia às segundas-feiras. Ela estava vestindo um cardigan creme sobre jeans escuros, cabelo preso daquele jeito que parecia sem esforço, mas que devia ter levado uns 20 minutos. Quando ela entregou o recipiente para minha mãe, senti o cheiro de creme de mãos de lavanda. Daniel, ela sorriu para mim como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse passado metade da noite olhando para a casa dela. Como vão os negócios? Estáveis? Ele está sendo modesto. Minha mãe abriu o recipiente e a cozinha se encheu com cheiro de limão e manteiga. Mostra para ela as fotos do trabalho dos Morrison. Peguei meu telefone, deslizei para as fotos de antes e depois de um banheiro principal que eu havia reformado em julho. Elise se aproximou para ver e senti aquele cheiro de lavanda novamente. Isso é um trabalho lindo. Ela traçou a borda da tela do meu telefone com um dedo. Unhas curtas, esmalte transparente. O detalhe do azulejo ao redor do espelho. Isso não é algo que se vê todo dia. Obrigado. O celular da minha mãe vibrou com uma mensagem do grupo de moradores da Dona Patel sobre as inscrições para a festa de confraternização. Ela revirou os olhos. Essa mulher conseguiria coordenar uma invasão militar. Falando em organização, Elise riu, mas algo na risada dela era diferente do dia anterior, mais fina. Graham e eu estamos encarando o desastre da nossa despensa há 6 meses. Juro que está procriando o caos lá dentro. Minha mãe me olhou como se tivesse resolvido a fome no mundo. Daniel poderia te dar um orçamento. Ele é incrível com soluções de armazenamento. Senti o calor subir pelo pescoço. Mãe, o quê? Você é. Lembra o que você fez com o nosso guarda-roupa de casacos? É como mágica lá agora. Usei. Olhos de Elise encontraram os meus, prenderam-se por tempo demais. Você se importaria de dar uma olhada? Sei que você provavelmente está ocupado. Posso passar depois do almoço, só para medir e ver com o que estamos trabalhando. Perfeito. Ela tirou as chaves do carro da bolsa. Que tal 1h15? Minha mãe já estava planejando todo o trabalho na cabeça. Eu podia perceber. Falando sobre prazos e materiais e como Daniel sempre limpa a bagunça, não é maravilhoso? Mas eu estava observando as mãos de Elise, o jeito que ela girou a aliança uma vez no dedo enquanto minha mãe falava. Depois que ela saiu, minha mãe se virou para mim com aquele sorriso satisfeito que ela tinha quando achava que estava ajudando minha carreira. Os Hart conhecem todo mundo neste condomínio, Danny. Todo mundo. Se você fizer um bom trabalho para eles, a notícia se espalha. Eu sei. E Elise tem um gosto excelente. Se ela ficar feliz com o que você fizer, eu disse que sei. Ela estudou meu rosto por um momento, procurando algo. Você está bem? Só pensando no trabalho. O que não era mentira. Eu estava pensando no trabalho, em estar na casa de Elise Hart por quantos dias levasse, em se a luz da varanda dela piscaria novamente esta noite, em como ela tinha me olhado quando perguntou se eu me importaria de dar uma olhada. 1h15 chegou mais rápido do que eu queria e mais lento do que eu podia aguentar. Estacionei na frente da casa dos Hart a 1h10, porque chegar exatamente na hora deixa algumas pessoas nervosas. A BMW tinha ido embora. Graham trabalhava no centro, algo com investimentos que exigia que ele usasse ternos que provavelmente custavam mais que minha caminhonete. Bati na porta da frente às 1h15 em ponto. Elise atendeu vestindo um suéter azul claro que fazia seus olhos parecerem água do oceano. Pontual como sempre. Sempre. Ela me conduziu pela sala de estar, passando por móveis que pareciam ter saído de revistas. Tudo branco e creme e perfeitamente arrumado. Sem digitais de crianças na mesa de centro, sem pelos de cachorro nas almofadas do sofá. O tipo de limpeza que exige esforço. Café? Ela perguntou quando chegamos à cozinha. Claro, a cozinha era o dobro do tamanho da minha mãe,
Ilha no centro com banquetas que provavelmente custavam mais que o meu aluguel. Janelas que davam para o quintal, onde alguém, provavelmente não Elise ou Graham, mantinha a grama cortada com a perfeição de um campo de golfe. Ela se movia pelo espaço como se estivesse dançando sozinha, pegando canecas dos armários, medindo o café. Eu fiquei perto da ilha e tentei não observar o caimento dos jeans dela. Então, ela se encostou no balcão enquanto o café coava. A despensa é por ali. Aviso justo. É vergonhoso. Duvido. Ah, você vai ver. Ela riu, e desta vez o riso soou real. Graham insiste em comprar tudo a granel naquele atacarejo. Eu insisto em manter as coisas organizadas. Estamos presos numa batalha eterna entre eficiência e estética. A cafeteira apitou. Ela serviu 2 canecas e empurrou uma para mim sobre a ilha. Você toma com creme? Açúcar? Puro está bom. Ela pegou a caneca com as 2 mãos. Deu um pequeno gole. Pousou-a novamente. Posso te perguntar uma coisa, Daniel? O jeito que ela disse meu nome apertou meu peito, suave, como se estivesse saboreando. Claro, ela olhou para o café, para mim, para baixo de novo. Você gosta de mulheres mais velhas? A pergunta pairou no ar entre nós como fumaça. Eu poderia ter desviado, poderia ter rido da situação, poderia ter fingido que não entendia o que ela estava realmente perguntando. Em vez disso, eu disse a verdade. Às vezes, as discretas me arruinam. O silêncio que se seguiu pareceu uma queda, como aquele momento em que você perde o degrau descendo a escada e seu estômago despenca antes de você se recompor. Os olhos de Elise se arregalaram. Então, ela riu, mas o riso saiu quebrado, afiado nas bordas. Bem, ela pegou a caneca de novo, pousou-a sem beber. Isso é honesto? Você perguntou. Perguntei? Ela pigarreou. Então, a despensa. Deveríamos. Sim, mas nenhum de nós se moveu. Quarta-feira, ela disse de repente. Quarta-feira seria melhor para o orçamento completo, quero dizer. Graham tem uma reunião que vai até tarde, então não estaríamos com pressa. Eu sabia o que ela estava realmente dizendo. Nós dois sabíamos. Quarta-feira funciona. Ela assentiu muitas vezes. Bom, quarta-feira então. Terminei meu café em 3 goles que queimaram minha garganta. Eu deveria ir. Claro, sim, obrigada por ter vindo. Na porta da frente, ela tocou meu braço, apenas por um segundo, um pouco acima do cotovelo. Daniel? Pois não? Cuidado com as perguntas que você responde com sinceridade. Algumas delas mudam as coisas. Dirigi para casa sentindo que o chão tinha se movido sob meus pés, como se todo o condomínio tivesse inclinado 3 graus para a esquerda enquanto eu não estava prestando atenção. No retrovisor, a observei fechar a porta da frente. O recipiente das barras de limão estava na ilha da cozinha da minha mãe, onde Elise o deixara, e percebi que havia esquecido completamente de olhar a despensa. A quarta-feira não podia chegar rápido o suficiente. A quarta-feira demorou uma eternidade para chegar. Graham chegou em casa às 5h40 da segunda-feira à noite, bem quando eu estava passando pela casa deles a caminho da casa da minha mãe. Ele estacionou a BMW na garagem, saiu com seu uniforme de trabalho, terno azul marinho e gravata vinho. Daniel! Ele se aproximou, com a mão estendida para um daqueles apertos de mão que tentam esmagar seus dedos. Marina mencionou que você talvez nos ajude com a situação da despensa. Só dando uma olhada. Bom homem. Elise tem me cobrado para ligar para alguém há meses. Ele deu um tapinha no meu ombro com a mão livre. Eu continuo, dizendo a ela que são só prateleiras, mas você sabe como as mulheres ficam em relação à organização. Eu fiz um som que poderia ter sido de concordância. Ambicioso da sua parte, começar seu próprio negócio tão jovem. Eu respeito isso. O aperto de mão finalmente terminou. A maioria dos caras da sua idade ainda está descobrindo qual é o lado certo da vida. Obrigado.
Claro, o dinheiro de verdade está no trabalho comercial. Residencial é bom para começar, mas as margens. Ele balançou a cabeça como se estivesse compartilhando uma sabedoria secreta. Bem, você vai descobrir isso. Eu queria dizer a ele que tinha faturado 60 mil no ano passado fazendo apenas residencial, que meus clientes me ligavam diretamente porque confiavam no meu trabalho, não porque alguma empresa me enviou, que eu preferiria passar a vida construindo algo com minhas mãos do que mexer com papéis em um escritório no centro. Em vez disso, eu disse: provavelmente sim. Elise está lá dentro se você quiser combinar a hora. Aviso justo. Ela está fazendo uma faxina por estresse a tarde toda. A casa pode estar limpa demais para a habitação humana. Ele riu da própria piada e foi em direção à porta da frente, me deixando parado na garagem dele, sentindo como se tivesse falhado em um teste que eu não sabia que estava fazendo. Naquela noite, sentei na minha varanda com uma cerveja e observei a casa dos Hart. A luz da varanda permaneceu fixa, sem sinais, sem mensagens, apenas uma luz normal fazendo coisas de luz normal, o que provavelmente era o melhor. Na terça-feira de manhã, Noah apareceu na minha casa com café e uma lista de dimensões da madeira para um projeto de deck que tínhamos começando na próxima semana. Você parece um trapo, ele disse, acomodando-se no banco do passageiro da minha caminhonete. Obrigado. Noite longa? Algo assim. Noah é meu sócio há 2 anos e meu amigo há mais tempo. Nós nos conhecemos em um curso técnico de carpintaria em uma escola comunitária onde ele era o único cara que conseguia me fazer rir durante as aulas teóricas chatas. Ele tem esse jeito de enxergar através de qualquer conversa fiada que as pessoas estejam vendendo, o que o torna bom em construção e perigoso no pôquer. Dirigimos até a madeireira em um silêncio confortável até que ele avistou a Dona Patel no posto de gasolina do outro lado da rua. Aí está sua maior fã. A Dona Patel acenou de perto de seu Prius prata. Depois, fez uma linha reta em direção à minha caminhonete. Ela tem 60 e poucos anos, é aposentada do ensino fundamental e trata a administração do condomínio como se fosse seu reino pessoal. Daniel, querido, que bom te ver. Bom dia, Dona Patel. Notei sua caminhonete na casa dos Hart ontem à noite. Uma família tão adorável. Você está fazendo algum trabalho para eles? O jeito que ela perguntou deixou claro que ela já sabia a resposta. A Dona Patel nota tudo o que acontece na nossa rua. Tudo. Vendo a despensa deles. Ah, que maravilhoso! Elise mencionou no clube do livro que precisava de atenção. Ela se inclinou mais perto da minha janela. Sabe, é tão bom ver jovens trabalhando duro, dando um bom exemplo para o condomínio. Obrigado. Sua mãe deve estar orgulhosa, e tenho certeza de que os Hart serão excelentes referências para o seu negócio. Depois que ela foi embora, Noah balançou a cabeça. Essa mulher conseguiria comandar uma operação de vigilância. É. Você está bem? Você está esquisito a manhã toda. Estou bem. Uhum. Ele estudou meu rosto como se estivesse lendo plantas. Isso é sobre o trabalho dos Hart? Por que seria sobre isso? Porque você fica nervoso quando está pensando demais em algo. E você está nervoso desde ontem. Estacionei na madeireira e desliguei o motor. É só trabalho, Noah. Certo. Ele pegou o café e abriu a porta. Só trabalho que está te fazendo perder o sono e esquecer como ter conversas normais. Não tive uma resposta para isso. Naquela tarde, mandei uma mensagem para Elise. Pronto para amanhã se você estiver. 2h30 funciona? Os 3 pontinhos apareceram e sumiram 4 vezes antes que ela respondesse. Perfeito! Graham tem reuniões até às 6. Fiquei olhando para aquela mensagem mais tempo do que deveria. O fato de ela ter mencionado a agenda de Graham parecia algo, como se estivéssemos planejando mais do que apenas uma consulta sobre a despensa. Eu estava certo. Quarta-feira às 2h30,
Bati na porta da frente dos Hart, carregando meu tablet, fita métrica e uma pasta de fotos de trabalhos anteriores em dispensas. Profissional, preparado, definitivamente não pensando no jeito que a voz de Elise tinha soado quando ela fez aquela pergunta. Ela abriu a porta, vestindo jeans escuros e um suéter cinza macio que fazia seu cabelo parecer ouro. Pode entrar. A casa cheirava a chá de hortelã e a outra coisa, baunilha talvez, ou lavanda. O que quer que fosse, era quente e caro e nada como a poeira de construção e o cheiro de café solúvel que me seguiam por toda parte. Chá? Ela perguntou enquanto caminhávamos para a cozinha. Claro. Ela se movia pela cozinha com a mesma graça cuidadosa da segunda-feira, mas hoje algo estava diferente. Uma energia nervosa no jeito que ela abria os armários, no jeito que ela verificou a hora no micro-ondas 2 vezes enquanto a água aquecia. Então, ela disse, colocando uma caneca na minha frente. O desastre. A despensa ficava através de uma porta saindo da cozinha. Quando ela acendeu a luz, entendi o que ela queria dizer. Não estava suja. Nada na casa dos Hart nunca estava sujo, mas era um caos. Prateleiras em alturas erradas, caixas de cereal empilhadas em cima de enlatados, uma dúzia de recipientes de armazenamento diferentes que não combinavam ou não se encaixavam direito. Sistema de eficiência de Graham, Elise explicou, entrando no espaço ao meu lado. Comprar a granel, se preocupar com a organização depois. Peguei minha fita métrica. Como você a usa agora? Com cuidado e com muitos palavrões criativos. Ela estava perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro do shampoo dela, algo limpo e floral. Quando estiquei a fita para medir a prateleira de cima, a mão dela roçou na minha enquanto ela segurava a outra ponta. Desculpe, ela disse, mas não recuou. Está tudo bem. Fiz anotações no meu tablet, alturas das prateleiras, dimensões das paredes, localizações das tomadas elétricas, observações profissionais sobre fluxo de tráfego e eficiência de armazenamento. Mas o que eu estava realmente medindo era o espaço entre nós, o jeito que a respiração dela mudou quando me inclinei para passar por ela para verificar as junções dos cantos. O fato de estarmos sozinhos em um espaço pequeno e fechado pela primeira vez desde que a conheci. Daniel? Levantei os olhos do meu tablet. Ela estava me observando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Quando te fiz aquela pergunta na segunda-feira, eu não estava tentando. Ela parou, balançou a cabeça. Quer dizer, eu estava, mas não deveria. Elise? Tenho 45 anos, eu coordeno eventos de caridade e organizo clubes do livro, e lembro do aniversário de todo mundo. Eu dirijo no limite de velocidade e devolvo livros da biblioteca no prazo. E nunca, nenhuma vez, fiz uma pergunta que não deveria fazer. Ela estava falando rápido agora, como se as palavras tivessem acumulado pressão por trás de uma barragem. Mas você estava sentado na minha cozinha e tinha serragem no cabelo de algum trabalho, e quando você sorriu para algo que Marina disse, você parecia tão presente, como se estivesse realmente ali em vez de apenas esperar permissão para ir embora. Larguei meu tablet e eu pensei, como seria ser vista com tanta clareza? Ter alguém me olhando do jeito que você olha para um pedaço de madeira que você planeja transformar em algo bonito. Elise. Sou casada, Daniel. Eu sei. Felizmente casada. Ok, exceto que não sou. E não sou há muito tempo. E não consigo mais fingir que está tudo bem. A despensa pareceu menor de repente, como se as paredes tivessem se aproximado enquanto estávamos conversando. O que você quer que eu diga? Não sei. Ela riu, mas não havia humor naquilo. Algo honesto, como na segunda-feira. Olhei para o rosto dela. Realmente olhei. Para as pequenas linhas ao redor dos olhos que vinham de apertar os olhos no sol e sorrir para fotos. Para o jeito que ela mordia o lábio inferior quando estava pensando.
para o fato de que ela era bonita de um jeito real, vivido, que não tinha nada a ver com a casa perfeita de revista ao nosso redor. Honestamente, ela assentiu. Acho que você é o tipo de mulher que poderia arruinar a vida de um homem inteiro apenas fazendo a pergunta certa na hora errada. É a hora errada? É. Mas você ainda está aqui. Estou. Ficamos ali nos olhando através de 90 centímetros de espaço na despensa que pareciam 3 dedos. Eu podia ouvir o zumbido da geladeira na cozinha, uma porta de carro batendo em algum lugar lá fora, o som do meu próprio batimento cardíaco em meus ouvidos. Então, Elise recuou. Deveríamos. Ela gesticulou em direção à cozinha. O orçamento. Você provavelmente precisa. Certo. Peguei minha fita métrica e meu tablet e a segui para fora da despensa, tentando ignorar o fato de que minhas mãos estavam tremendo. Prateleiras sob medida, gavetas deslizantes, talvez alguns divisores verticais para os itens a granel, eu disse, rolando minhas anotações. Posso te enviar um orçamento completo até sexta-feira. Isso parece perfeito. O carro de Graham estacionou na garagem às 5h45. Ouvimos o motor desligar, depois a chave dele na porta da frente. Amor? Ele chamou. Está aqui? Cozinha, Elise respondeu, e eu a vi se transformar. Ombros retos, sorriso no lugar, aliança girada uma vez no dedo. Graham apareceu na porta ainda vestindo suas roupas de trabalho, mas com a gravata afrouxada. Como foi? Muito bem. A voz de Elise tinha aquele brilho de jantar de novo. Daniel tem algumas ideias excelentes. Excelente! Graham se aproximou e ofereceu outro aperto de mão que esmagava os ossos. Prazo? Depende dos materiais e da sua agenda, eu disse. Provavelmente uma semana, talvez 10 dias. Perfeito. Estaremos viajando na última semana de outubro, então qualquer momento antes disso funciona. Ele se moveu para a geladeira, pegou uma cerveja. Você quer alguma coisa, Daniel? Cerveja? Água? Obrigado, mas eu preciso ir. Claro! Obrigado por dedicar seu tempo. Ele abriu a cerveja. Marina mencionou que você faz um bom trabalho. Eu tento. Elise me acompanhou até a porta da frente. Na entrada, com a voz de Graham vindo da cozinha, ela tocou meu braço novamente, no mesmo lugar de segunda-feira, um pouco acima do cotovelo. Obrigada, ela disse baixinho. Pelo quê? Por ser honesto, mesmo quando é complicado. Dirigi para casa pensando no espaço entre a honestidade e a complicação. Se havia alguma diferença sobre a sensação da mão da Elise Hart no meu braço e a agenda do Graham para o resto da semana. Naquela noite, às 9h55, eu estava sentado na minha varanda com uma cerveja quando a luz da varanda da casa dos Hart piscou 2 vezes. Desta vez, quase fui até lá. Quase. Em vez disso, terminei minha cerveja e entrei. Coloquei o alarme para as 6h30. Sussurrei. Ainda não. Para o escuro. Mas sonhei com dispensas a noite toda. Na manhã de sexta-feira, enviei o orçamento da dispensa por e-mail para o Graham e copiei a Elise. Profissional. Limpo. 3 opções, desde uma reorganização básica até uma construção sob medida completa. Ao meio-dia, Graham respondeu. A opção 3 parece perfeita. Quando você pode começar? Fiquei olhando o e-mail dele por 10 minutos antes de digitar de volta. Segunda-feira fica bom para você? Excelente! A Elise vai coordenar os detalhes. 20 minutos depois, meu celular vibrou com uma mensagem da Elise. Graham aprovou. Podemos conversar sobre o cronograma? Liguei de volta para ela. Daniel. A voz dela parecia diferente no telefone, mais suave, mais cuidadosa. Ei, então, segunda. Na verdade, poderíamos começar na terça? Tenho uma reunião do comitê beneficente na segunda à tarde que pode se estender. Terça-feira está bom. E Daniel? Sim?
Graham mencionou que tem jantares com clientes na terça e quarta desta semana. Ele provavelmente não estará em casa antes das 8 ou 9 dessas noites. Lá estava, aquilo que nenhum de nós estava dizendo diretamente. Certo. Então teremos tempo para trabalhar sem interrupções. Isso, trabalhar. Uma pausa que durou tempo demais. Te vejo na terça, ela disse finalmente. Te vejo na terça. Desliguei e fiquei sentado na minha caminhonete por 5 minutos, tentando me convencer de que era só mais um trabalho. Na terça de manhã, Noah me encontrou na madeireira para carregar os materiais. Ele vinha me observando de um jeito estranho a semana toda, como se eu fosse um quebra-cabeça que ele não conseguia resolver. Tem certeza de que não quer ajuda com este aqui? Ele perguntou enquanto carregávamos prateleiras pré-cortadas na minha caminhonete. É só uma despensa, cara. Eu consigo dar conta. Aham. Ele prendeu a última tábua com uma corda elástica. E não tem nada a ver com a senhora Hart ser. Ser o quê? Ah, Danny, por favor, eu a vi em eventos da vizinhança. A mulher parece ter saído de uma revista. É trabalho, Noah. Certo, ele bateu a tampa da caçamba. Só seja esperto. O que isso quer dizer? Significa que madames ricas e empreiteiros sem grana geralmente não acabam em contos de fadas. Eu queria dizer a ele que estava errado, que nada estava acontecendo, que eu estava apenas reformando uma despensa para uma amiga da minha mãe que por acaso me fez uma pergunta perigosa numa segunda-feira à tarde. Em vez disso, dirigi até a casa dos Hart, imaginando o que Elise estaria vestindo hoje. Ela abriu a porta de jeans e um suéter cor creme que fazia sua pele parecer beijada pelo sol. Cabelo solto hoje, caindo pelos ombros em ondas que pegavam a luz. Na hora certa. Sempre estou. Ela me levou até a cozinha, onde tinha liberado espaço no balcão para minhas ferramentas. Uma xícara de chá fumegava ao lado da pia. Hortelã de novo. Café? Ela perguntou. Claro! Enquanto ela fazia café, descarreguei meu equipamento. Furadeira, nível, detector de vigas. O peso familiar das ferramentas nas minhas mãos ajudou a acalmar a energia nervosa que vinha crescendo desde segunda. Então, ela disse, entregando-me uma caneca. Por onde começamos? Esvazie tudo primeiro. Depois eu removo as prateleiras antigas. Nós quer dizer, você não precisa ajudar, eu só. Eu quero. Ela sorriu. Tenho curiosidade sobre o que você faz. Como você enxerga os espaços? Passamos a próxima hora esvaziando a despensa. Elise organizava os itens por categoria no balcão da cozinha, enquanto eu empilhava os potes e recipientes de armazenagem que não combinavam, perto da porta dos fundos. Não conversamos muito, mas o silêncio era confortável, natural. Quando ela esticou o braço para pegar uma caixa na prateleira de cima, o suéter dela subiu um pouco e eu tive um vislumbre da pele clara na cintura dela. Desviei o olhar rapidamente, focando na minha lista de inventário. Cuidado com esse aí, eu disse quando ela teve dificuldade com um pote pesado de arroz. Peguei, mas, ao se virar, o pote escorregou. Arroz se espalhou pelo chão como chuva. Merda, ela disse, e depois riu. Desculpe, eu geralmente não. É só arroz. Nós dois nos ajoelhamos para limpar, movendo-nos no mesmo pequeno espaço, nossas mãos roçando enquanto recolhíamos arroz em nossas palmas. Quando alcançamos o mesmo lugar, ela olhou para mim a poucos centímetros de distância. Oi? Ela disse suavemente. Oi? Por um momento, nenhum de nós se moveu. Apenas ficamos ali no chão da cozinha, rodeados por arroz espalhado, olhando um para o outro como se estivéssemos tentando memorizar algo. Então, uma porta de carro bateu lá fora, e nós dois nos afastamos rapidamente. Provavelmente a dona Patel, Elise disse, levantando-se depressa. Ela passeia com o cachorro dela por aqui por volta dessa hora. Certo?
Terminamos de limpar o arroz em um silêncio cuidadoso, certificando-nos de não alcançar os mesmos lugares novamente. Às 3 horas, a despensa estava vazia e eu já tinha removido todas as prateleiras antigas. O espaço parecia maior sem o caos, limpo, cheio de possibilidades. É como uma tela em branco, Elise disse, parada na entrada. Tipo isso, sim. É assim que você enxerga? Todo o projeto? Deixei a furadeira de lado e realmente considerei a pergunta. Mas como todo espaço quer ser algo específico, meu trabalho é descobrir o que é e ajudá-lo a chegar lá. O que este aqui quer ser? Olhei em volta na despensa vazia, medi as dimensões novamente com os olhos. Organizado, mas não rígido, bonito, mas funcional. Um lugar onde você pode encontrar o que precisa sem ter que cavar no meio da bagunça. Isso parece perfeito. Veremos. Às 4h30, eu já tinha a nova estrutura da armação no lugar. Elise me trouxe outra xícara de café e ficou me observando trabalhar. Não pairando, apenas presente. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse. Claro. Quando você soube que queria fazer isso? Parei de marcar as medidas. Honestamente, quando eu tinha 12 anos e meu pai foi embora. Ah. Minha mãe ficou meio louca por um tempo, mexendo na mobília, repintando cômodos, tentando fazer a casa parecer diferente. Como se, ao mudar coisas suficientes, talvez doesse menos. Elise ficou em silêncio, esperando que eu continuasse. Comecei a ajudá-la. Aprendi que, às vezes, mudar o seu espaço realmente pode mudar como você se sente nele. Que há algo poderoso em pegar o caos e fazê-lo ter sentido. É isso que você está fazendo agora? Dando sentido ao caos? Olhei para ela. Talvez. Que tipo de caos? Antes que eu pudesse responder, meu celular vibrou com uma mensagem da minha mãe. Como está indo na casa da Elise? Trabalho, eu disse, mostrando a mensagem para Elise. Ela sorriu. Sua mãe se preocupa com você. Sim, ela se preocupa. Ela te ama muito. Eu sei. Você tem sorte de ter isso. Algo na voz dela me fez tirar os olhos do celular. Você não se sente amada? Eu me sinto. Ela pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Valorizada, reconhecida pelo que contribuo. Mas amada. Ela balançou a cabeça. Não tenho certeza se Graham me vê mais. Me vê de verdade. O que você quer dizer? Quando foi a última vez que ele me fez uma pergunta sobre o que eu realmente penso? Não sobre a logística da casa ou a agenda social, mas sobre mim. O que eu quero. O que eu sonho. Larguei meu celular. O que você sonha? Viu? Você acabou de fazer. Fiz o quê? Me perguntou algo que importava. Ela se encostou no batente da porta, e eu notei como a luz da tarde vinda da janela da cozinha se prendia em seus cabelos. Eu sonho em me sentir necessária, em vez de apenas útil, ela disse. Em ter conversas que vão além dos planos de fim de semana e das fofocas do condomínio. Em ser tocada como alguém que realmente quer me tocar, em vez de ser como uma manutenção programada. A última parte saiu tão baixinho que eu quase não ouvi. Elise, desculpe, isso foi informação demais. Não, não foi. Nós nos olhamos através do espaço vazio da despensa. Eu podia ouvir o zumbido da geladeira na cozinha. Um cortador de grama ligando em algum lugar da rua. Meu próprio coração batendo mais rápido. Eu deveria provavelmente. Eu gesticulei em direção às minhas ferramentas. Claro. Me desculpe. Estou te impedindo de trabalhar. Você não está me impedindo de nada? As palavras saíram com mais peso do que eu pretendia. Ela deve ter percebido também, porque a respiração dela mudou. Daniel, sim? O que estamos fazendo aqui? Construindo uma despensa para você. É só isso? Eu poderia ter dito sim. Deveria ter dito sim. Poderia ter mantido tudo profissional, seguro e sem complicações.
Não, eu disse em vez disso. Não é só isso. O que mais estamos fazendo? Ainda não sei. Ela assentiu como se aquela fosse a resposta que esperava. Você me diz quando descobrir? Sim. Certo. Às 5h45, eu guardei minhas ferramentas, embora pudesse ter trabalhado mais uma hora facilmente. Graham chegaria em casa logo, e fosse o que fosse aquilo, aquela conversa, aquela eletricidade, aquela sensação de que o ar no cômodo tinha mudado de composição. Precisava de espaço para respirar antes que ele chegasse. Amanhã? Elise perguntou enquanto me acompanhava até a porta da frente. Amanhã. No mesmo horário? No mesmo horário. Na minha varanda naquela noite, fiquei sentado com uma cerveja e observei a casa dos Hart. Às 9h55, a luz da cozinha deles se apagou. Às 10h03, a janela do quarto deles se iluminou. Às 10h27, escureceu. Às 10h30, a luz da varanda deles piscou 2 vezes. Desta vez, eu me levantei. Desta vez, caminhei até a metade da rua antes de parar. Eu fiquei ali no meio do asfalto, olhando para aquela luz piscando, tentando decidir se eu era corajoso o suficiente para descobrir o que aconteceria se eu batesse na porta dela às 10h30 da noite de uma terça-feira. No final, voltei para minha varanda, terminei minha cerveja, entrei, mas deixei a luz da minha própria varanda acesa até quase meia-noite, só por via das dúvidas. Na quarta-feira, cheguei à casa dos Hart levando café para nós dois e uma garrafa térmica de canja de galinha que minha mãe tinha insistido para que eu levasse naquela manhã. Para a Elise, ela tinha dito. Ela comentou no clube do livro que andava muito ocupada para cozinhar ultimamente. Elise abriu a porta vestindo calças de yoga e uma camiseta cinza folgada que a fazia parecer mais jovem, mais relaxada. O cabelo estava preso num coque bagunçado, com alguns fios caindo pelo rosto. Você trouxe café. Imaginei que você pudesse estar cansada. Estou, na verdade. Não dormi muito. Sonhos ruins? Sonhos bons. Piores que os ruins, às vezes. Entreguei a ela o café e a garrafa térmica de sopa. Da mamãe. Ela é muito boa para mim. Elise desatarrachou a tampa da garrafa térmica e inalou o vapor. Canja de galinha? A especialidade dela. Diga a ela obrigada. E que ela criou um filho muito atencioso. Na despensa, passei a manhã instalando o sistema de prateleiras sob medida que eu tinha construído na minha oficina. Elise sentou no chão da cozinha, bem na entrada, separando caixas e potes, decidindo o que guardar e o que doar. Conversamos enquanto eu trabalhava, sobre livros que ambos havíamos lido, sobre lugares para onde queríamos viajar, sobre por que ela escolheu o trabalho social em vez da carreira de direito empresarial para a qual havia estudado. Graham achou que seria melhor para a imagem dele, ela disse, segurando um pote que já tinha visto dias melhores. A esposa que faz trabalho voluntário em vez de competir por horas faturáveis. O que você pensou? Eu pensei que poderia fazer funcionar, ser útil de um jeito diferente. Ela jogou o pote na pilha de doações. E eu faço um bom trabalho. Sou organizada. Faço as coisas acontecerem. Mas, às vezes, me pergunto: o que teria acontecido se eu tivesse continuado a advogar? Você poderia voltar. Aos 45? Começar de novo? Ela balançou a cabeça. Esse barco já zarpou. Barcos não zarpam sozinhos. Ela levantou o olhar do que estava separando. O que isso quer dizer? Significa que você é a capitã. Pode mudar o curso a qualquer hora que quiser. Fácil para você falar. Você tem 27 anos, é solteiro e está construindo seu próprio negócio. O mundo é cheio de possibilidades quando se é você. O mundo é cheio de possibilidades para qualquer um. Você só precisa ser corajoso o suficiente para enxergar. Corajosa. Ela riu, mas não foi um riso amargo, apenas pensativo. Eu costumava ser corajosa quando era mais nova.
O que aconteceu com ela? Ela se casou, comprou uma casa num condomínio, começou a se importar mais com a opinião dos outros do que com a própria. Parei minha furadeira. Você sente falta dela? Todos os dias. Talvez ela não tenha ido embora. Talvez ela esteja apenas se reorganizando. Elise sorriu com isso. Como uma dispensa. Como uma dispensa. Às vezes você tem que esvaziar tudo antes de poder construir algo melhor. Na hora do almoço, ela fez sanduíches enquanto eu revisava meu plano para a tarde. Comemos na ilha da cozinha e, pela primeira vez desde que comecei a trabalhar ali, a conversa pareceu completamente natural. Fácil. Como se estivéssemos almoçando juntos há anos. Posso te contar uma coisa? Ela disse, terminando o sanduíche. Claro. Nunca observei alguém trabalhar da maneira como tenho observado você. O que você quer dizer? O jeito como você pensa sobre os problemas. Como você mede duas vezes, corta uma, nunca parece frustrado quando algo não encaixa certo na primeira vez. Ela traçou a borda do prato com um dedo. É como observar alguém falando uma língua que eu não entendo, mas que quero aprender. É só carpintaria. Não, não é. É paciência, precisão, cuidado. Ela olhou para mim. Quando foi a última vez que alguém se importou com algo na minha casa do jeito que você se importa em construir essas prateleiras? Elise, não estou pedindo elogios, só estou dizendo. Faz muito tempo que não convivo com alguém que aborda qualquer coisa com tanta atenção. Seu marido me ama. Eu sei disso, mas Graham aborda tudo, inclusive eu, como um projeto a ser gerenciado com eficiência. Você aborda as coisas como se elas importassem, como se acertá-las valesse o tempo que for preciso. Eu não sabia o que dizer a isso. Me desculpe, ela disse rapidamente. Isso foi muito pessoal. Não peça desculpas. Estou te deixando desconfortável. Não, você não está. Então, o que estou fazendo? Eu olhei para ela sentada à minha frente na sua própria cozinha, à luz do sol da tarde fazendo seus cabelos parecerem ouro fiado, os olhos da cor exata da água do oceano em revistas de viagem. Você está me fazendo desejar que as coisas fossem diferentes. Diferentes como? Diferentes para que eu pudesse te dizer o que realmente estou pensando quando olho para você. O que você está pensando? Que você é linda de um jeito que me faz esquecer que eu deveria estar construindo prateleiras. Que toda vez que você me entrega uma ferramenta ou me traz café, eu tenho que me concentrar para não ficar olhando para suas mãos. Que ontem à noite, quando a luz da sua varanda piscou, eu queria tanto vir para cá que quase me convenci de que seria algo inocente. A cozinha ficou completamente silenciosa, exceto pelo zumbido da geladeira e a respiração de nós dois. Daniel, eu sei. Eu sei que é complicado, impossível e provavelmente estúpido. Eu sei que você é casada e eu sou só o empreiteiro, e essa é exatamente o tipo de situação que pessoas espertas evitam. Mas, mas quando você me perguntou se eu gostava de mulheres mais velhas e eu te dei uma resposta honesta, algo mudou, e eu não consigo fingir que não. Elise olhou fixamente para o prato vazio por um longo momento. Quando ela levantou o olhar, seus olhos estavam brilhantes. Graham chegará em casa às 6 hoje à noite. Certo? E amanhã ele estará trabalhando de casa. Certo. Então, se algo fosse acontecer, teria que ser hoje. Hoje. Nós ficamos ali nos olhando através da ilha da cozinha, ambos respirando como se tivéssemos corrido. Que horas são? Ela perguntou. Eu chequei meu celular. 2h15. As prateleiras podem esperar. Sua agenda pode esperar. Ela se levantou devagar. Deu a volta na ilha até parar ao lado do meu banco. Se eu te fizer outra pergunta perigosa, você me dará outra resposta honesta? Sim. O que você quer, Daniel? Agora, neste momento, o que você quer?
Eu me levantei também. Então, estávamos um de frente para o outro na cozinha dela, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro do shampoo dela e ver as pequenas pintinhas verdes nos olhos azuis dela. Eu quero saber como é beijar alguém que realmente quer ser beijado. E eu quero saber como é ser vista por alguém que realmente quer me ver. Elise, então vamos descobrir. Ela se aproximou e eu pude sentir o calor emanando da pele dela. Pude ouvir a respiração de nós dois. Pude sentir o cheiro de hortelã no hálito dela, do chá que ela tomou no almoço. Você tem certeza? Não. Ela esticou a mão e tocou meu rosto, a palma macia contra minha bochecha. Mas estou cansada de ter certeza de tudo. Eu a beijei, suave no início, cauteloso, como se ela pudesse quebrar ou mudar de ideia. Mas então ela me beijou de volta e a cautela voou pela janela. As mãos dela no meu cabelo, minhas mãos na cintura dela, o gosto de hortelã e algo que era só dela. O som que ela fez quando a puxei para mais perto. Nós nos beijamos na cozinha dela, até ficarmos ofegantes, até minhas mãos tremerem e os lábios dela estarem rosados e inchados. Quando finalmente nos separamos, ela encostou a testa na minha. Ah, ela sussurrou. É, isso foi. É, nós deveríamos. Provavelmente. Mas nenhum de nós se moveu. Daniel? Sim, eu quero te mostrar algo. Ela pegou minha mão e me levou para o andar de cima, para um cômodo que eu não tinha visto antes. Um escritório, com estantes embutidas e um banco de janela com vista para o quintal. Tudo em tons de creme e verde sálvia, com fotos de lugares que eu não reconhecia. Este é o meu espaço, ela disse. O único cômodo da casa que é completamente meu. Eu olhei em volta para os livros, as fotos cuidadosamente arranjadas, a pequena escrivaninha perto da janela onde papéis estavam espalhados como se ela estivesse trabalhando em algo. É lindo. Graham nunca entra aqui. Diz que se sente muito feminino para o gosto dele. Ela caminhou até o banco da janela, passou a mão pelas almofadas. É aqui que eu venho quando quero lembrar quem eu sou. Quem é você? Ainda estou descobrindo. Ela se virou para me encarar. Mas quando estou com você, eu lembro como é sentir o desejo por algo. O que você quer, Elise? Agora? Agora. Eu quero que você me toque de verdade. Então eu fiz. 3 horas depois, estávamos deitados emaranhados no banco da janela, à luz do sol da tarde, aquecendo nossa pele através do vidro. A cabeça dela no meu peito, meus dedos em seus cabelos. Graham chegará em casa logo, ela disse baixinho. Eu sei. Isso não pode acontecer de novo. Eu sei. Eu não vou deixar meu casamento. Eu sei. E você não está procurando por algo complicado. Eu não estava. Ela levantou a cabeça para me olhar. E agora? Agora tenho quase certeza de que estou enrascado. Que tipo de enrascada? Daquelas em que eu fico acordado à noite pensando no seu gosto. Daquelas em que eu tenho que me concentrar para não passar de carro na sua casa só para ver se suas luzes estão acesas. Daniel, eu sei. Eu sei que isso não pode ser nada mais do que o que é. E o que é? Não faço ideia. Ela sorriu com isso. Beijou meu peito uma vez, suavemente. Eu deveria tomar um banho, trocar de roupa, fingir que passei a tarde organizando itens para o leilão beneficente. E eu deveria terminar suas prateleiras. Você vai? Vou o quê? Terminá-las, voltar amanhã e fingir que nada aconteceu e construir prateleiras lindas que eu olharei todos os dias pelo resto da minha vida. Se é isso que você quer. Não é o que eu quero, mas é o que precisa acontecer. Beijei o topo da cabeça dela, inalando o cheiro do shampoo dela mais uma vez. Elise? Sim. Quando eu terminar a dispensa e Graham me pagar e eu for embora da sua casa pela última vez,
Sim, eu vou me lembrar de cada segundo desta tarde. Bom, ela sussurrou. Eu também. Naquela noite, fiquei sentado na minha varanda até quase meia-noite, mas a casa dos Hart permaneceu escura, sem luzes piscando, sem sinais, apenas a lembrança de como era segurar alguém que queria ser segurado.